não tem nada a ver com o sindicato. Tá? Isso aqui é algo que, uma vez aprovado, para o bem ou para o mal, vai atingir a todos, sejam sindicalizados ou não. Tá? E eu não sou um servidor comissionado puro, que amanhã eu não estou mais aqui e não estou nem aí porque for aprovado. Eu sou servidor da casa, concursado desde 2005 e tenho muito interesse nisso, que eu serei diretamente atingido como todos nós. Certo? Então, como é que a gente vai organizar para não dar bagunça? O Lindenberg vai apresentar a proposta do Cintijan, que saiu aprovada lá, como ele me falou, vai expor direitinho o que tem aqui. Na verdade, tanto o Lindenberg quanto nós, eu falo nós, o Rafael e eu, somos contrários ao CPA que está tramitando lá. Então, na verdade, você tem uma proposta alternativa, duas, uma que foi elaborada pelo Rafael, com meu apoio, e eu vou conhecer hoje a proposta que o Lindenberg está trazendo. Tá? Vamos lá. Então, ficar bem claro. Então, o Lindenberg vai expor, depois que ele expõe, a gente pode dar a palavra para o Rafael, que ele vai expor também, tá? E ao final, porque sabe o que acontece? Todo mundo quer fazer pergunta no meio, e as perguntas acabam sendo naturalmente esclarecidas se você esperar um pouquinho no decorrer da exposição. Então, às vezes, já quer perguntar, não, mas daqui a 5 minutos você vai ter a tua resposta. Então, para evitar aquelas interrupções, a gente vai sair daqui 8 horas da noite, ao final, se tiver dúvidas, eu estou com a minha agendinha aqui, eu vou ficar aqui no cantinho, você vem comigo, se inscreve para fazer as perguntas. Pode ser desse jeito. Deixa eu fazer uma risadinha, né? Pode ser? Beleza? Tá, então. Passar a palavra. Inclusive, obrigado. O senhor Jean, vocês querem falar alguma coisa nesse caso dos outros áreas? Querem? A Maria, tá. Você quer? Não? Tá, então pronto. Eu quero garantir que todo mundo, por que eu convidei esse sindical de oficiais? Porque eu quero garantir que todo mundo esteja representado aqui. Todo mundo. Tá? O pessoal sabe a grande diferença entre os juízes e nós? Não. Eles são muitos. Senhoras e senhores, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Resta pouco a falar diante do que já foi dito aqui pelo secretário Todeschini. Só reforçando, essa é uma reunião do conjunto dos trabalhadores do Tribunal de Justiça. Nós queremos aproveitar ao máximo essa reunião, tirar proveito dessa reunião para que ao final nós tenhamos aí um plano que possa atender os anseios de todas as categorias. Ok? Eu imagino que o doutor Todeschini vai ficar ali, aquelas pessoas que quiserem se manifestar após a explanação do plano, queiram fazer alguma observação. O doutor Todeschini ali já está até com um caderninho ali. Não, fica. Todo mundo chama de Todd. Gente, então eu vou passar para tornar mais célere, sem mais delongas. Queres falar, Naélia? Eu vou pedir ao doutor Samuel. Ela que foi proposta inicialmente pelo Tribunal de Justiça. Eu queria chamar a atenção inicialmente para os enquadramentos. Depois nós vamos verificar os valores. Tá? Aqui, o conjunto de auxiliares, quem está aqui no C2 hoje, da tabela atual do TEJAN, iria ser enquadrado no A1. Esse aqui é o A, esse é o 1. Nível médio, há alterações, não foi um enquadramento linear. Tá? A gente foi A2 e assim por diante. Né? E quem estava no nível superior, o A1, para quem está no A1 e A2, ou seja, começando a carreira, A3 no A2, quem estava no F1, F2, F3, o melhor colocado, que seria o F3, estaria situado no B1. Tá? Então, nós, do sindicato, nós não concordamos com essa distribuição. Por quê?
haveria situações em que teria uma redução no salário. O grupo que hoje representa a maior força de trabalho e, no meu ponto de vista, a força mais produtiva, é quem está enquadrado no C1 de qualquer dessas tabelas aqui, tá? Seja do auxiliar, seja do nível do analista, todos os C1, foi um grupo que entrou em 2007 no Tribunal de Justiça e tem aí 10, 11 anos de casa, tem uma idade cronológica muito boa e é muito produtiva. E fazendo os cálculos da distribuição de valores e tal, nós percebemos que o C1, dentro da proposição do tribunal, é o grupo que representa o equilíbrio entre o plano antigo e o plano novo, em termos financeiros, né? E de tempo também, em termos financeiros e em termos de tempo no cargo. Tá? Então eu queria que só chegasse mais aqui para o lado e ampliasse a tabela dos valores, só para a gente conhecer. Isso, a preferência dos valores. Tente ampliar o máximo que puder aí dentro do enquadramento. Essa tabela que o tribunal está propondo para vigorar em 2019. Tá? A gente observa aqui que há um ganho para todos os servidores, né? O auxiliar começaria em 2.401, o assistente em 4.588 e o analista começaria em 8.936 reais. De fato, se a gente observar sem maiores atenções à tabela, há um ganho, sim, para os servidores, há um reajuste, né? Nós temos uma situação localizada no grupo auxiliar, que a gente não concorda com esta tabela, que logo a seguir nós já vamos explanar, e a gente tem que tomar cuidado que o grupo do C1, ele começa o ano enquadrado no C1, mas em novembro de 2018 agora ele será movimentado para o C2, a maioria desse grupo será movimentado para o C2. Então, se nós formos olhar essa tabela, por exemplo, de um assistente ou de um analista, esse grupo estaria recebendo menos do que o tribunal está propondo já neste plano. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta alterando o enquadramento que o tribunal propôs, esse enquadramento aqui. Tá? Passe para aquela tabela da justificativa, Cláudio, por gentileza. O arquivo da justificativa, esse. Tá? Amplia aí, bem no meio tem uma explanação. Tá? O motivo, levanta um pouquinho, é o motivo que nós estamos, pode levantar mais até aparecer o plano que eu quero. Aí, baixa, vai baixando. Mais. Aqui, tá? Aqui a gente tem, esse nós já procuramos divulgar na internet, divulgar no Facebook. Tem essa situação aqui. A gente bota aqui o enquadramento na classe A5 para quem iria receber na proposta do tribunal 11.112. E o assistente na classe A1, 5.740. Se nós fôssemos movimentar esses servidores, a gente detectaria aqui que haveria uma redução salarial que a pessoa iria experimentar no finalzinho do ano de 2018. Tá? Aqui não está o auxiliar nesse exemplo, porque o auxiliar, na proposta do tribunal, ele ganha 6% a mais do que os outros, para tentar diminuir a distância gerada naquele fenômeno de 2018, tá? De 2008. A gente não está tentando acabar com esta diferença aqui, porque é muito difícil acabar ela de uma só vez. Tá? Então, nós estamos propondo minorar esse tipo de situação que aconteceu na elaboração do plano de 2007. Tá? Desce essa tabela, por gentileza, essa explanação, até chegar naquele enquadramento que o Cintijan está propondo. Pode descendo, por gentileza. Pode descer até chegar na outra página. Aí, tá? Tenta agora reduzir para ver se... Agora, para ver se cabe mais. O que a gente está propondo? Essa propositura de enquadramento é uma propositura para todas as categorias, tá? Todas as classes aí, auxiliar, médio e superior. Tá? Nós não temos como... quando a gente criar um plano, a gente tem que buscar objetivar uma espécie de
equiparação na movimentação de todos. A gente não pode permitir que alguns tenham uma movimentação um pouquinho mais generosa do que os outros, ou então pior do que os outros. Tá? Então, esse enquadramento que a gente está propondo aqui é um enquadramento geral, para qualquer nível, auxiliar, médio ou superior. Ele tem que obedecer esse tipo de proposta. Não dá para nós distribuirmos grupos de forma a não tratar com igualdade na movimentação. Por quê? Na proposta, qualquer lei de plano de cargo diz que a antiguidade ela se dá com tempo de serviço no cargo. A gente não pode tratar a antiguidade como tempo de serviço no plano, não dá. Tem que ser no cargo. Pode mudar o plano 300 vezes, mas o cargo, a antiguidade no cargo tem que ser respeitada. Tá? Então vamos passar aqui para a explicação dessa proposta. O que o tribunal propõe? Que A1, A2 e A3, é isso que nós estamos propondo, tá? O plano atual ficaria assim, A1, A2 e A3, na tabela que o tribunal divulgou, a gente enquadraria no A1. Quem está no B1 e B2, nós enquadraríamos no A3. Quem está no B3, enquadraríamos no A4. Pena que não vai dar para puxar nesse momento para fazer o comparativo de números. Tá? Aqui que é o calcanhar de Aquiles desse projeto todinho apresentado pelo tribunal. C1 e C2, nós temos que enquadrar no B1. Se nós não fizermos esse enquadramento aí, é possível que alguns servidores venham experimentar redução salarial dentro da sistemática de hoje. Porque o valor da tabela de 2018 já está divulgado, aquela que nós apresentamos, e sobre ela, em 2019, é que se farão os reajustes propostos pela lei e pelo Tribunal de Justiça. Então aqui, o C1 e C2 ficariam enquadrados no B1. Esse servidor, C1 e C2, ele tem 10 e 11 anos e meio de cargo. Tá? No plano atual, um servidor com 7 anos, ou no plano proposto, um servidor com 7 anos atinge os mesmos 10 anos em termos de enquadramento. Tá? Então a gente precisa buscar um equilíbrio. Não é o enquadramento ideal que a gente encontrou nessa fileira aqui, mas é um enquadramento possível para equilibrar tempo de serviço e tempo de cargo. Aliás, desculpe, o tempo de serviço e o que o plano quer. Tá? Tempo de serviço no cargo. Não tem que fazer eu queria chamar a atenção para vocês, tem uma diferença entre tempo de serviço no cargo. O que é usado é o tempo de serviço no cargo. Tá? A gente usa, para efeito do enquadramento, o tempo de serviço que a pessoa tem. Se a pessoa é auxiliar, se a pessoa é ensino médio, é nível médio, mas começou a carreira no tribunal, começou no serviço público como auxiliar, ele não pode contar o tempo de auxiliar mais o tempo de médio para efeitos de enquadramento. Tá? A gente sempre vai fazer o enquadramento de acordo com o cargo atual. Então vamos aqui em frente. Cláudio, desce um pouquinho que aqui quando eu coloco vai... Isso, vamos lá para o C1 de novo. Então outra explicação, por exemplo, vamos aqui para o D3 de hoje, tá? Essa pessoa seria enquadrada no B4. Para ele tem 18 anos de cargo. E para finalizar a carreira hoje, ele precisa de apenas 10 anos. Tá? Do jeito que o tribunal propôs o plano, ele levaria mais 10. Então, ele levaria... isso, nesse enquadramento que nós estamos propondo, ele leva mais 8 anos. Tá? Então, assim, dá um equilíbrio, diminui o tempo para você chegar ao final da carreira. Tá? Por exemplo, eu vou usar aqui quem está no final da carreira, F3. F3 seria enquadrado no C4, no plano que o tribunal está propondo. Né? Ele precisa de 28 anos hoje para chegar no final da carreira. Isso se não tiver uma punição, se não tiver uma licença para interesse particular ou algo parecido. Se a gente deixasse passar o enquadramento que o tribunal está propondo, essa pessoa precisaria de mais de 16 anos. Tá? E no nosso enquadramento, ela só vai precisar de mais 2 anos. Tá? Então, o pessoal diz, poxa, mas eu já cheguei no final da carreira, eu não deveria ser colocado no final da carreira? Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a gente aplica aqui,
nos nossos processos, e foi dada em repercussão geral, que o servidor, no final da carreira, na mudança de plano, não tem necessariamente direito a ser enquadrado na última classe da carreira criada. Tá? Então, assim, não adianta nós, não, eu estou no final, eu quero permanecer no final. Infelizmente não é possível fazer isso, tornar isso uma relação direta. Nós tentamos, mas toda vez que a gente distribuía esse F3 aqui no C6, desarranjava todo o resto da tabela. Tá? Então, pelos próprios valores e pelo próprio tempo de serviço, essa distribuição feita desse modo é a que permite um equilíbrio da proposta do Sintijan. Tá? A proposta do Sintijan é esta aqui. Tá? A proposta do tribunal era outra. Eu não coloquei aqui uma escala para diferenciar o que o tribunal queria. Eu só sei que no nível auxiliar, sobe deixa eu subir aqui, que dá para subir, né? Eu só sei o seguinte, que até C1, todos estariam no A1 no nível fundamental. Tá? Isso a gente não concorda e por isso nós fizemos essa proposta. Quem estava no B1, na proposta do tribunal, seria colocado aqui no A2, tá? Sobretudo no nível médio e no nível auxiliar. Então, por isso que nós fizemos esse enquadramento alternativo. Nós já conversamos com a assessoria administrativa do Tribunal de Justiça, nos foi comunicado que a tendência é que fique a nossa proposta, essa proposta de enquadramento que nós estamos apresentando aqui nesse momento, prevaleça numa eventual modificação do plano. Tá? Nós estamos nesse momento aqui discutindo cogitações da melhor forma de beneficiar o servidor. E nesse momento nós recebemos a notícia de que a tendência é que permaneça o enquadramento proposto pelo Sintijan. Tá? Eu não sei se me dou por satisfeito aqui na apresentação, o Rafael vai fazer a apresentação da tabela dele, isso é que a gente tinha que colocar. E, sim, esclarecendo, só concluindo um pouquinho, Rafael, a cada ano, a pessoa, todo enquadramento agora passou a ser anual, tá? Só vai haver, passe para a tabela do tribunal, por gentileza, aquele outro arquivo só amplia aí, por gentileza. Naquele arquivo tem uma tabela que o sindicato está propondo, naquele arquivo anterior, Cláudio, por gentileza. Na justificativa tem uma tabela, lá no final, nos arquivos lá para dentro. Desce aí, pode descendo. Aí, amplia essa tabela, por gentileza. O sindicato está propondo para o auxiliar judiciário uma tabela que diminua aquela distorção do plano de 2007, tá? Da Lei 3.226 de 2008. Como eu tinha falado no começo, não é uma proposta ideal. Nossa proposta inicial era de equiparação entre o nível fundamental e o nível médio, uma equiparação de valores. Tá? Essa equiparação ela permanece na proposta do Sintijan. Tá? Nós deixamos de pedir a equiparação de valores entre cargos, mas a gente está mantendo a nossa proposta de valores. Esses valores aqui eram o que o nível médio recebia até, quando nós começamos a discussão, até fevereiro agora. Esses eram os valores da tabela de nível médio. Tá? Então, nós mantemos a nossa proposta de equiparação de valores. Tá? Houve uma discussão aqui a respeito disso, a gente estava equiparando nível médio com nível fundamental. Não, nós não estávamos fazendo isso. O que nós estávamos aplicando era a tabela. O cargo permanecia de nível fundamental. Tá? Isso a gente utilizou um exemplo do caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que fez algo parecido, quando pegou uma situação muito parecida também com o que vivem os auxiliares hoje aqui, fez isso, foi proposta uma ADIM, e a ADIM foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o tribunal tinha autonomia para identificar as situações de distorção
de nível de escolaridade e valores e podia, dentro da autonomia constitucional que tem, propor o que propôs. Então, foi com esse fundamento jurídico que nós propusemos a aplicação da tabela, não o cargo. Tá? Nós propusemos a extinção do cargo de nível fundamental. Diante dessa intervenção que o tribunal fez de uma nova proposta, a gente desiste da extinção. Tá? O cargo permanece como está. Tinha um problema de conflito com os auxiliares do interior, nesse momento desaparece. A gente desiste daquela propositura inicial, mas insiste na tabela de valores para o nível auxiliar. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que as dúvidas serão anotadas depois, né? Para a gente responder posteriormente. Passa aqui a palavra para o Rafael. Quer isso aqui? Quer isso aqui? Não, tá. Tem a tua tabela aí, tu quer que coloque? A tabela do Rafael. Eu peço que tenha uma devida vez. A do Rafael. Inicialmente eu quero agradecer e ficar muito feliz também, porque hoje a gente tem aqui, não tem, tirei os óculos inclusive para ver isso. Hoje nós não temos só analistas, nós não temos só assistentes, nós não temos só auxiliares. Nós temos aqui também técnicos, nós temos justiça, nós temos aqui, tem, claro, uma melhoria que é secretária, tem outros que são consultor especial, outros são consultor especial. Então nós temos diversas categorias aqui dentro do Tribunal de Justiça. E chegamos a esse momento aqui, nessa discussão, em graças e em dever aos auxiliares judiciários. Nós estamos aqui discutindo a melhoria de todo o tribunal por conta deles. E eu quero explicar um pouco, fazer até uma introdução de como nós chegamos nisso. Bom, alguns auxiliares, melhor, vamos retroagir mais ainda. 2008 foi a edição do nosso atual plano de cargos, carreiras e salários, nosso segundo plano de cargos e carreiras. Esse segundo plano de cargos e carreiras, ele fez algumas distinções na parte vencimental das classes, onde o nível superior, os analistas tiveram um acréscimo salarial, o nível médio teve um acréscimo menor salarial, e o nível fundamental aconteceu um fato curioso. Daquele que não teve aumento salarial e daquele que teve redução salarial. E eu explico por quê. Até 2008, nós tínhamos, pela 2289, que era de 94, nós tínhamos a previsão do vencimento, que era bem pequenininho, assim como ainda é no Executivo, e uma série de penduricalhos, tempo integral, risco de vida. E nessa parte dos penduricalhos, todos eles se somavam para ter a remuneração que se tinha na época. Com o novo plano, no caso dos auxiliares, quando unificou tudo numa única parcela chamada vencimento, nessa parcela também aumentou uma pequena parcela que faz o desconto no real, que é a parte da Previdência. Então, como a Previdência aumentou e o valor nominal não aumentou, eles tiveram uma diminuição salarial. E essa diminuição salarial, essa forma de cálculo como foi estabelecida, ela gerou, consequentemente, no ano, a situação que nós temos hoje. E eu, por um critério matemático, quem for de área de exatas vai entender de uma forma mais simples também, né? Se nós temos uma carreira X no valor de R$10.000, uma média no valor de R$5.000 e uma fundamental no valor de R$3.000, se nós aplicarmos o mesmo índice sobre ela, por exemplo, estourando, botando um índice simples, um índice de 10%, aquela carreira superior ela vai somar R$1.000 no ano, a outra vai somar R$500, a outra vai somar R$300. Cada uma dessas, em anos seguintes, vai promover um distanciamento entre as classes. Então, a principal discussão que nós chegamos hoje é que aquela diferença que nós tínhamos entre as classes, em 2008, essa diferença se expandiu. Aquele grupo, não, vamos nos reunir. Acabou que na reunião dos 100 e poucos servidores que tinham, acabou 26 reunidos ali dentro do auditório. E da reunião do auditório, disse, gente, olha só, vamos parar de brigar com os auxiliares, porque os auxiliares eles têm que ganhar o pleito deles para exatamente a gente gerar essa discussão que a gente está tendo agora. Toda a discussão que a gente está tendo tem que melhorar os assistentes, tem que melhorar os auxiliares, tem que melhorar os analistas, tem que modificar a forma e o critério que a gente tem de pagamento hoje. E como é isso? Começou a discussão, reuni com a turma, disse, ó, vamos fazer as pazes aqui, servidor não briga mais com o servidor, vamos fazer o seguinte, foi marcado numa sexta-feira, diz, olha, na outra sexta-feira, eu já tenho trabalhado numa ideia de plano já há um tempo, e com base em tudo que eu passei na época de assessoria, com base em tudo que eu passei na época eu passei muito tempo na assessoria administrativa, com base no que eu experimentei no controle interno e com base em muito trabalho de muitos outros setores. Aqui o Regivão, o pessoal da divisão de gestão de pessoas também participaram na época, quando estava fazendo. O pessoal do controle atuou bem, um ano do controle atuou, fazendo inclusive análise de impacto.
E, beleza, ficou marcado para outra sexta-feira, para eu apresentar a minuta. Eu apresentei, em vez da sexta-feira, eu apresentei na quinta-feira, às 11h30 da noite. Beleza. Olha como eu coloquei isso. Eu botei ele direto no grupo de WhatsApp. Beleza. Colocou no grupo de WhatsApp, 11h30 da noite, e na sexta-feira de manhã, 9h30 da manhã, foi protocolado a proposta do Tribunal de Justiça. Onde a proposta do Tribunal de Justiça, ela não é, como eu posso dizer, criativa. Ela simplesmente pegou um trecho da proposta original, que falava sobre a promoção, tanto vertical, a promoção vertical e a progressão horizontal para 1 ano, só que ela tirou todas as características que tornavam ela possível. E para mascarar isso, eles botaram um quadro simplesmente de vencimentos em 2019 sem a menor estimativa de impacto. E apresentar isso sem uma estimativa de impacto para nós servidores é complicado, porque demanda que nós temos diversos níveis de aprendizado, nós temos diversos níveis também de preocupações. Para chegar a uma proposta da administração e vir com determinados valores em si para fazer uma interpretação, uma hermenêutica daquilo, é muito complexa, ainda mais quando ela não vem acompanhada do impacto devido. Ok. Primeira crítica em relação à parte da progressão horizontal e vertical colocada pela administração. Não adianta você dizer que a promoção vai ser vertical ou horizontal de forma automática se você não botar os critérios objetivos já na própria lei. Porque se você depender disso de uma resolução, depender disso de uma portaria, você vai sempre depender de algum outro fator político para colocar isso. Antes de eu entrar no próprio critério em si, do que é a proposta nossa colocada, e eu queria também dizer que, por que nós não colocamos um data show fazendo a exposição própria aqui? Porque hoje nós vivemos num mundo informatizado, onde eu acho que eu posso passar a íntegra da proposta para todos vocês no mesmo segundo. Então, quem não tiver, a maioria já deve ter por causa o pessoal vai se compartilhando. E quem não tiver, eu peço que depois a gente apresenta numa boa. Mas vamos lá, faça uma estimativa pequena. E sobre essa questão da estimativa, quantos auxiliares judiciários nós temos aqui? Por favor, levanta a mão, auxiliar. Perfeito. Assistentes judiciários. Analistas. E agora levanta a mão quem entendeu a tabela do Sindicato de Progressão. Menos. Vamos lá. Qual a grande questão na progressão colocada em si? As duas tabelas, tanto a da administração e a do sindicato, que é uma contraproposta da administração, e eu tenho que louvar a proposta do sindicato porque ele está atuando, também tenho que louvar a participação do Sindojus, que também está aqui participando. Tanto as duas propostas, elas começam em 2019. Então, da proposta deles de 2019 para colocar daqui, vocês podem perceber uma pequena diferença. A proposta que comecei a trabalhar, ela começa já em 2018. Por que ela começa em 2018? Ela tem que ter necessariamente uma transição. E nessa transição é onde vai ser realizados os enquadramentos, que é para a gente não ter o absurdo de alguém que está no C1, que já passou 10, 11, 12 anos na administração, voltar para A1. E para nós não termos também o absurdo de regras de transição que vão tratar de forma diferente servidores, e muito menos ainda saltos salariais enormes. A gente tem que trabalhar com a administração com análise de impacto. O crescimento tem que ser progressivo, gradual e progressivo. E a forma desse crescimento em si é que ele vai tirar o nosso problema atual. Bom, vamos lá. Estabelecido como vem essa diferença, o que seria a proposta nos anos seguintes? Hoje a forma de implementação da database é única. Você pega cada vencimento desse e estabelece a database em cima dele. Então, pega cada referência e coloca os 5,5% atualmente, e na proposta da nossa aqui é 6%, não mais 5,5%. E isso no mínimo, dependendo de como correr a inflação. Só que, já expliquei para vocês que a distância entre as carreiras foi aumentando durante o tempo. Hoje nós temos uma diferença nominal entre o analista, entre o analista e o nível médio de R$4.000. E nós temos uma diferença entre o nível médio e fundamental de R$2.000, mais ou menos. Qual é a ideia? Nós teremos que trabalhar com um índice, como poderia ser isso gradativo e tirar esses esforços salariais? Porque a ideia do sindicato e da administração, sem mudar a forma e o critério de atualização, é simplesmente postergar o problema que nós temos. Se você pega o vencimento em si e dá R$1.000 de aumento para cada um,
mas não muda a forma de atualização. No ano que vem, quando for ser aplicada a database, ela vai ser aplicada sob valores distintos, onde quem tem mais vai receber mais ainda, onde quem tem média vai receber média, quem tem menos vai receber menos. Então, as carreiras vão continuar se afastando. A ideia é que as carreiras, durante um período previsível de 5 anos, elas reduzam a diferença entre elas. Não reduzir a 100%, jamais com questão de equiparação, porque a equiparação é tornar igual, e tornar igual ninguém se quer. O que se busca é uma justiça salarial, não uma equiparação. E nessa questão de justiça salarial, como nós poderíamos resolver o problema dos assistentes que estão massacrados há 10 anos? Como nós poderíamos responder ao problema dos assistentes? E como nós poderíamos responder também ao pleito dos próprios analistas, para que eles não se sintam as únicas pessoas que não estão sendo olhadas nesse ponto? Poderia-se trabalhar com uma diferença nominal fixa agora entre as carreiras, onde essa diferença ela não se diminuiria nem se aumentaria conforme o tempo, onde o efeito inflacionário faria por si só o fator de ignorar isso. Um exemplo. Hoje nós temos um vencimento inicial ali de 9.487. Se você tirar 4.000, você verifica o vencimento do nível médio. E se tirar 2.000 do nível fundamental. Conforme for passando o ano, eu acho que vocês têm o... Né? Só baixar ali um pouquinho. Conforme for passando um ano, você vai vendo que a carreira de nível superior, ela vai subindo, e a diferença, quando ele aumenta, exatamente o que o analista aumenta na primeira referência, é quando o nível médio vai aumentar na primeira referência, enquanto o nível fundamental aumenta na primeira referência. O que ocorre? Eu não sou acostumado com essas coisas. É isso, né? Ah, beleza. Agora. Alô, alô? Ai, como é que eu clico aqui? Bom, depois eu passo a tabela para vocês, vocês vão saber disso. Já agradeço aqui, Já aparece? Beleza. Pois é, a cada ano, até 2022, tem a previsão de que as carreiras vão começar a se acompanhar. Vamos estourar o limite. O que acontece se você estabelece essa diferença nominal fixa? Se uma carreira de analista vai receber 10, um vai receber 6 e o outro vai receber 4. Se a carreira do analista começa a receber 14, aquele vai receber 10 e o outro vai receber 8. Se a carreira do analista, vamos estourar aqui a referência, receber 100, um vai receber 96 e o outro vai receber 94. Então, nesse período, é claro que eu estourei os valores só para vocês verem a aproximação conforme o critério inflacionário. O que você sente hoje de R$4.000 de diferença, de R$2.000 de diferença, conforme a inflação mesmo, ela vai tirando esse percentual do que se sente materialmente. Então, isso gera, como é que pode se aplicar isso? Se vamos pegar a carreira como é estabelecida hoje, como ainda tem nas duas propostas, você percebe o seguinte: hoje nós temos de A a F em 3 níveis, ou seja, são 18 referências, demora 28 anos até chegar no final da carreira. Essa é a referência atual. A ideia originária é transformar e utilizar o paradigma federal, porque os federais eles tinham um plano muito mais parecido com... Nós tínhamos um plano parecido com o deles em questão orçamentária, só que conforme foi passando o tempo, o fator político, o vencimento deles cresceu bem e nós começamos a ter as diferenças que nós temos. No paradigma federal, eles têm de A a C, são 2 progressões verticais, e são 5 níveis, ou seja, demora para eles 15 anos a chegar no final de carreira. E também, considerando esses 15 anos no final de carreira, inclusive agora, quem está no próprio estágio probatório e passa os primeiros 12 meses, também está progredindo, o que foi uma dica até bastante válida de um colega assistente. Nessa questão, o que fez a administração? Ela deturpou a ideia originária de botar as 15 referências e botou as mesmas 18 referências para cima. Criou mais 3 referências novas. E sim, análise de impacto. Eu peço só a vênia do Samuel, que disse, foi analisado para não ter um impacto significativo. Nós fizemos um trabalho com impacto, e o impacto é significativo, porque quando você aumenta, você consome as primeiras etapas da carreira, para chegar já no final delas, e no meio que você ainda tem várias ainda para o final, você fez um acréscimo salarial, aqueles logo do início, você fez saltos salariais, e para aquele que já estava há mais tempo, você, claro, não teve um prejuízo salarial nominal, mas você tem uma equiparação às avessas. E essa equiparação às avessas, ela ocorre porque está se primeiro aumentando para depois se enquadrar. E primeiro tem que se enquadrar para depois aumentar.
Por isso que a ideia é começar já em 2018, não em 2019. Primeiro se enquadra a diferença onde o tempo de serviço de cada um vai ser privilegiado e depois sim que se aumenta. E esse aumento ele vem no ano junto, primeiro, database e depois progressão. Todo ano vai ter database, todo ano vai ter progressão. Voltando à questão da atualização em si. Se você pega a primeira referência do analista e põe uma diferença nominal fixa para o nível médio, essa diferença em si, o restante da carreira, ela é independente da carreira do analista, que é independente da carreira do fundamental, que é independente das outras carreiras. Dessa forma como você deixa independente as carreiras, ela fica muito mais salutar do que nós temos hoje, onde nós temos o fato de que um auxiliar que trabalhe 28 anos na casa, ou mais de 30, dependendo do caso, ou 35 homens, aquele que está próximo da aposentadoria, ele vai receber sempre menos do que a primeira referência de assistente. E aquele que está há 35 anos como assistente, ele vai receber sempre menos do que a primeira referência de analista, o que é uma questão de injustiça salarial. As carreiras são diferentes, mas elas não têm necessariamente que massacrar uma outra. E o mesmo critério se analisa, inclusive, para os próprios analistas. A forma como foi estabelecida deles impede que eles subam e cheguem no final da carreira mais rápido. Ok. Vamos lá. Então, no final da carreira, conforme for tendo a progressão no ano, e essa diferença nominal fixa estabelecida, se no ano que vem, como vai ser, vamos supor, 5,5%, 5,5% de um e de outro, pegar 9.487 nesse ano, com essa database desse ano, e um pouquinho abaixo. E 10.056,22. Exatamente o que eles ganharam, que é na faixa de R$600, é aplicado a todas as outras. Se não fosse assim, o fundamental ele teria um aumento minúsculo e nível médio minúsculo. E isso tem consequência todo ano, porque é uma bola de neve. Todo ano aquilo vai sendo considerado por cima, que é o critério inflacionário. No final de carreira, conforme for passando, eu peço só que coloquem a 2022, que é realmente a ideia que dure 5 anos e em 5 anos tem uma revisão. Se vocês forem analisando, em 2022, o início e o fim das carreiras, o início continua a mesma diferença nominal de R$4.000 e R$2.000, só que o final de carreira já é completamente diferente do que nós temos nas duas outras propostas. Somente mudando a forma como é calculada a atualização dos salários e como ele é colocado, que pode se dar o X salarial. Na melhor das propostas, a última referência do nível fundamental, e isso com acréscimo salarial já é imediato, com um impacto já gigante em 2019, seria R$8.000. Já colocado aqui, você teria um aumento gradativo, progressivo, e o melhor, não teria mais briga entre auxiliar e contra auxiliar, não teria mais briga do auxiliar contra o assistente, não teria mais briga do assistente contra o analista. As classes se uniriam. Como o Todeschini falou, a diferença que nós temos dos juízes é que os juízes são uma classe unida. Enquanto nós continuarmos a nossa desunião, nós não ganhamos a isso. Então, Sindojus, Sintejan, nós servidores em si, sindicalizados, não sindicalizados, eu, por exemplo, não sou sindicalizado, mas é uma questão de opinião pessoal, nada contra os sindicatos. Nós todos temos que ser unidos, porque nós todos vamos ganhar com isso. A pior coisa que nós podemos fazer é a divisão entre nós. Então, essa é uma forma colocada para diminuir a distância salarial colocada a nós, e ela é gradual. Ela não tem um impacto inicial forte, pode ser já implementada em 2018, e traria uma questão de justiça salarial colocada em 5 anos. Para não esquecer algumas carreiras, nós temos aqui algumas situações pontuais, como o caso dos oficiais de justiça, que pleiteiam a questão de ser considerados como oficiais de justiça avaliadores. Realmente, o pleito federal já considera isso. Nós temos o caso dos motoristas, onde os motoristas têm uma briga já de anos com a questão das 90 horas, que eles recebem há mais de 20 anos, e até hoje, quando eles se aposentam, eles perdem as 90 horas porque o Tribunal de Contas assim manda. Então, cada ponto desse tem que ser analisado no novo plano. E exatamente a questão, o que é um novo plano? A proposta colocada pela administração e a contraproposta apresentada pelo sindicato não são um novo plano, são simplesmente uma tabela colocada dentro do mesmo plano. Então, os critérios salariais são os mesmos.
Se os critérios salariais são os mesmos, se a forma de progressão é a mesma, nós continuamos com os mesmos problemas. Não adianta a gente dizer que a progressão ela vai ser automática se nós dependermos disso de uma análise subjetiva. Então, a análise colocada a isso, ela já tem que vir no próprio plano. Quais são os critérios que eu cumprindo, eu vou poder progredir? Aquele ato, ele vai deixar de ser um ato discricionário para ser um ato vinculado? Eu vou ter o direito líquido e certo a essa progressão? Esses critérios todos, para eles ocorrerem, eles têm que estar previstos a isso. E tem que estar previsto também uma hipótese de salvaguarda aos servidores. Para os servidores que não são iniciais, não desprezando os servidores que começaram há pouco, existiu uma situação numa administração onde ele parcelou a database. Se eu não me engano, foi a administração do João Simões. Ele parcelou a database em 2 momentos, porque teve uma situação orçamentária, ficou meio complicado. E nesse do parcelamento, ele deu uma parte no início do ano e outra parte no final do ano. E nessa questão dessa demora, nós só vamos receber isso já numa outra gestão. Aliás, foi 2 gestões depois, foi na gestão de hidrográfica, nós recebemos retroativo. Essa questão de como é feita a aplicação da nossa database e como é uma salvaguarda para o tribunal e principalmente para os servidores em relação a como é que ela é aplicada, eu deixei de uma forma. Mas quando a gente estabelece um novo plano, a gente pode mexer nessa forma, como no caso dos critérios da nossa aplicação de database, ou nos critérios nossos da progressão, onde estão todos estabelecidos na proposta que nós temos. Da database. Da database em si, se previu o seguinte: está previsto que a database é aplicada em janeiro de cada ano, a taxa mínima de 6% ao ano. Só que, vamos supor uma hipótese num país muito distante, que não seja o Brasil, onde passe por uma crise econômica. E nessa crise econômica, ele vem e não tem condições de aplicar de uma única vez a database, como já aconteceu. O que acontece ao servidor? Acontece que, dependendo da administração, vamos depender de humores, na situação atual. E nessa questão de depender de humores, a aplicação da database era simplesmente atrasada e depois vira um novo questionamento. E esse questionamento, ele quando não vem pela via administrativa, ele vem pela via judicial. E pela via judicial ele demanda um inimigo tradicional, que é a PGE. E a PGE, ela não tem as nossas demandas mensais. A PGE, ela pensa a longo prazo e nós pensamos a curto prazo. Nós pensamos a curto prazo porque as nossas demandas são diárias. Então, se nós formos fazer um plano, ele já tem que prever que nós saiamos de um problema. Nós não podemos criar problema com os servidores na questão de progressão, mas nós também não podemos criar um problema para que seja sanado depois em demandas judiciais. Porque senão nós vamos continuar tendo problema e depois ter que ficar eternamente correndo atrás dele. Como é a ideia da questão da salvaguarda em relação ao servidor e à administração, se tiver numa situação de crise? Se você tiver numa situação de crise, aplica-se a database possível, mas para se fracionar a aplicação dessa database, você tem que dizer quando você vai aplicar a outra, quando aplicar o demais, e dizer quanto seria o devido. E logo após, quando a situação econômica melhorar, você aplica o restante daquela database e já prevê o pagamento de todo o retroativo. Isso na própria lei estabelecido. Se você não tiver econômica para pagar de uma vez, você paga o possível aqui, fundamenta o possível para isso, sob pena de responder em crime de responsabilidade e improbidade administrativa. E quando você cumprir o restante, você tem que pagar necessariamente o atrasado. Hoje nós não temos essa previsão. Hoje nós temos uma previsão puramente política colocada na lei, de que a database ela é considerada com a incidência de janeiro de cada ano. Dessa forma colocada, como poderia ser os critérios? Porque isso é apenas um ponto, isso aqui é aplicação de database, e como seria a cada ano. O critério mudaria com a diferença nominal fixa. A questão da progressão. A progressão tem todos os critérios, para horizontal ou para vertical, onde, inclusive, quem vai fazer essas análises e quais são os métodos de avaliação de cada ponto. Sobre mesmo agora uma parte final. Inativos e pensionistas. Sobre inativos e pensionistas,
Eu já lidei nessa área durante bastante tempo, conheço inclusive alguns aposentados que estão aqui presentes. E nessa questão de inativos e pensionistas, dependendo de como, inclusive, for o pensionista, se o pensionista era como se a pessoa em vida estivesse, ou se estivesse, melhor dizendo, se estivesse trabalhando, se já estivesse aposentado, se eles tiverem paridade, eles acompanham perfeitamente dessa forma. Mas qual é a ideia principal? E qual é a grande distinção colocada aqui, entre as ideias? É que aqui esse debate, o que seria realmente um novo plano, e não uma mudança de tabela. Porque uma mudança de tabela só ia atrasar o problema que nós temos. Então, o pleito hoje dos auxiliares, ele ia demorar 1, 2, 3 anos e ia voltar à mesma discussão. O pleito dos assistentes ia demorar 1, 2, 3 anos e ia voltar ao mesmo ponto. E o dos analistas da mesma forma. Então, nós temos que evitar esse tipo de conflito. A lei, ela não pode ser feita exclusivamente a curto prazo. Porque se nós botamos ela a curto prazo, nós não vamos cuidar dela só esse ano. O plano de 2008 era um plano colocado para aquele determinado momento, mas de 2008 para cá nós já temos belos 10 anos. De 94 para 2008, nós tivemos 14 anos. 14 anos, que mês bateu. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer uma análise a longo prazo. E de preferência que a própria lei preveja um critério de revisão a ele. Se a lei prevê um critério de revisão colocado para a gente, de que seja um critério de em 5 anos, ter a participação dos sindicatos, ter a participação dos servidores para dar proposta, para ver se aquele critério continua para diminuir a distância entre as carreiras, ou se ali se estabelece uma nova forma para que as carreiras aí sim se continuem, porque da forma colocada em 5 anos, volta a aproximação da forma como era colocada originalmente em 2008. A diferença fica próxima, de 60%, com uma diferença também na questão que as últimas referências daquela carreira, elas começam a superar um pouco as primeiras referências da carreira seguinte. No mais, é isso que eu queria explicar para vocês, mas antes agradecer de uma coisa também. Na República de Platão, previu que a melhor forma de nós decidirmos alguma coisa é numa assembleia. E por decidir numa assembleia, é interessante exatamente que todos participem, porque a democracia é isso, é cada um se apontar. Eu, por exemplo, eu não sou absolutamente ninguém, sou só um servidor. Eu apresentei uma ideia que eu acho que é razoável, porque para mim seria muito cômodo deixar o barco passar e não fazer nada por isso. Mas aqui está minha irmã trabalhando, aqui tem vários amigos trabalhando, e a gente sempre faz vários colegas aqui. Por mais que eu pense em estudar para fazer outro concurso e tudo mais, aqui eu vou sempre deixar uma parte do meu coração, e eu não acho justo deixar isso da forma como está. Também não acho justo a gente deixar somente atrasar um problema que nós temos, se nós podemos resolver. Se nós temos uma lei, mais ou menos, uma lei boa e uma lei ruim, o trabalho de fazer ela é exatamente o mesmo. No tribunal, nós já vimos leis sendo estabelecidas em menos de 24 horas. Então, nós temos que trabalhar disso para que essa nossa lei, ela atenda aos nossos pleitos. Que não seja só a lei de outro, de uma carreira específica, de servidores específicos, ou muito pior, de grupos que se fecham e decidem por si mesmos em cima de uma mesa. Nós temos que levar isso ao debate. E nesse debate, eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês, e no que puder, na passada da integral, eu passo para todos, não tem o menor problema, já que os que não têm podem ter acesso a qualquer momento. E eu deixo aqui com vocês a palavra. Alô. Bem, queríamos ter mais cabeças pensantes, cabeças inteligentes, como a cabeça do nosso colega Rafael. A ideia é essa mesmo, é pedir sempre a participação de todos quando envolve as nossas vidas e a vida de nossos familiares. O que nós estamos buscando aqui é exatamente unir toda a categoria em torno de um objetivo só. O secretário Todd, eu prefiro que o senhor comande agora.
Eu tenho 4 inscritos só. É isso? Mas também? Então tá. Então espera um pouco. Vai depois do Roberval, tá? Grava aí, Roberval. É aquele gatão que está ali, ó. Secretário mais lindo das câmaras reunidas. Só tem ele. Maria Auxiliadora Borges se inscreveu primeiro. Cadê? Saiu? Marianelli Lima. Marianelli. Nelly? Meu nome é Maria Nelly e eu sou auxiliar judiciária, né, nessa nova nomenclatura. E não sei se eu entendi direito, mas alguém falou que nosso aumento vai ser diferenciado dos demais porque em 6%, é isso? Eu acredito que essa é uma proposta indecente, se realmente foi isso, porque, como o Lideberg falou, são as nossas vidas e a vida dos nossos familiares que está em jogo. A começar a hora extra que aconteceu, quando todo mundo vai receber até se aposentar, os analistas no caso, né, ou até mais, né, a nossa gratificação já acabou. Aí eu pergunto para vocês acham justo os peritos na lei do tribunal, as pessoas que comandam isso tudo, é justo 6% a mais para a gente quando nós deixamos de ganhar o mínimo que foi 37%? Eu acho que deveria, no mínimo, consertar a injustiça feita em 2008 para depois fazer um outro plano. Porque eu acredito, gente, que há um outro órgão que possa resolver essa injustiça cometida em 2008. Eu acredito que há. E se for só 6%, eu acho que os auxiliares não deveriam aceitar. Vocês concordam? 6% é pouco, gente. Nós já tivemos 10 anos de perda. 10. Sabe o que é isso? Porque muita gente tem um cargo maior e ganha bem. Geralmente essas pessoas se calam. Mas a maioria não tem, gente. Está errado isso. Por que não se conserta esse plano de 2008 para depois fazer um outro? Eu acho inaceitável os auxiliares ganharem somente 6% a mais. É claro que se todo mundo vai ganhar 10%, nós vamos ganhar 16%. E esses valores aí, essa porcentagem mínima aí que foi pedido, já foi provocado desde 2014 pelo Scantibelli, em 2016 também eu provoquei através de um outro processo, e o processo está parado lá na assessoria, com Aristarco. Inclusive hoje eu vi. Por que nós provocamos e ninguém fez nada? E agora querem fazer um outro plano em cima da injustiça desse aí? Nós vamos ser injustiçados mais ainda. Está errado, gente. As pessoas peritas na lei do tribunal, gente, vamos fazer alguma coisa pelos auxiliares. Está errado isso aí. E eu confesso para vocês, eu não vou me calar. Porque se for só 6% a mais para a gente, vocês que são peritos na lei, vocês deveriam fazer alguma coisa pela gente. Muito obrigada. Alô? Eu queria até, antes do Samuel dizer que a ideia é exatamente essa. A ideia é tirar como foi massacrado os assistentes auxiliares durante esse período, mas também sem prejudicar os analistas. Porque se nós não prejudicarmos os analistas, fazendo em estagnação, nós estamos fazendo diminuição salarial conforme o tempo. Mas como seria para melhorar a situação dos assistentes? E por que é importante, não dessa forma como foi colocada no plano? Auxiliares, desculpa. Por que é melhor, para evitar massacrar os auxiliares, essa diferença nominal fixa? Porque quando aquele analista aumentar R$1.000, em vez do assistente aumentar R$300, como ele aumenta hoje, ele vai aumentar os mesmos R$1.000 que o analista.
Não, a database se aplica naquele de maior referência e ele puxa aqueles para cima. Exatamente essa questão, o dela falou 6% que se aumenta em si, que deveria ser os 16%. Se você trabalha com o que você tem hoje, você vai estar simplesmente colocando números em cima de uma diferença que hoje se aumenta cada vez mais. Se você não começa a diminuir essa diferença, nós vamos ter os mesmos problemas, e esse é o questionamento. Da forma como foi colocada, o problema seria o mesmo. Acho que também estão querendo falar. Eu vou esclarecer essa questão dos 6%. O que acontece? É que vocês não estão vendo aqui a tabela que o tribunal propôs. O tribunal propôs um reajuste no auxiliar, aqui, nível básico, começo de carreira, ele colocou R$ 3.148. Esses R$ 3.148, sobre o que tem hoje, significa um adendo de 6% em relação aos outros reajustes iniciais das outras carreiras aqui, das outras classes, tá? Então, o 6% que eu me referi foi isso. Inicialmente, a proposta do tribunal é essa. A nossa proposta é muito maior do que isso, tá? Nossa proposta é que o vencimento básico não comece em R$ 3.148, mas R$ 3.793, tá? Isso é muito mais do que os 6%. Se eu não estou enganado, isso aí dá 18%, não me recordo agora. Não sei se um dos meninos chegou a fazer cálculo de percentual nessa tabela. Eu só esclarecendo, o tribunal propôs, nós não estamos aceitando, porque não diminui aquele problema ali, tá? Eu gostaria de falar para os auxiliares que nós não temos, assim, dificilmente, nem a nossa proposta, nem a proposta que o Rafael está levantando, não acaba com isso aqui, tá? Isso aqui foi um drama que foi decorrente da omissão de vários grupos que estavam aqui no tempo que isso foi feito, e não é possível a gente fazer hoje para acabar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui pegou-se um grupo, os auxiliares judiciários 2, deram 0% de aumento para esse grupo, e sobre ele fizeram reajuste de 37% e 87%. Essa proposta que o tribunal está fazendo, nem a nossa, nem a que o Rafael está propondo, não vai acabar com isso aqui não. Tá? Isso aqui já passou para a história. O que a gente tem que tocar o barco é daqui para frente, tentar fazer ajustes daqui para frente, porque se nós ficarmos presos a essa matemática que colocaram aqui, a gente não consegue equacionar nada, tá? Ninguém mais vai fazer isso, porque as bases salariais de 2008 eram sobre 1994, uma realidade muito diferente do tempo que a gente vive hoje, tá? O Rafael acabou de falar aqui, impactos. Naquele tempo, acho que quando fizeram isso aqui, pegaram um grupo para Cristo, fizeram essas alterações, talvez de olho no impacto. Eu não tenho muito domínio de impacto e, honestamente, nem me interesso muito, tá? Não sei fazer conta complexa. O meu raciocínio é muito simples. Eu prefiro uma realidade palpável, uma coisa, vai começar em 2019? É lei, beleza. Tá? Tem uma proposta que começa em 2019 e tem a proposta do Rafael que começa em 2018 com outros tipos de enquadramento. A gente aceita a tabela do tribunal de 6 níveis aqui, tá? E só 2 de promoção. A gente aceita porque eu tenho um pensamento comigo, não adianta a gente ficar aqui discutindo só o interesse do servidor, tem também por trás a sociedade. Eu acho que 18 anos de carreira está bom. Depois dos 18 anos, diminui a produtividade, diminui uma série de coisas e há outros elementos complicadores nas matemáticas que a gente apresentou aqui, tá? 15 anos de carreira, eu não sei, ele diz que na Justiça Federal é assim, mas eu não sei qual é o sistema de enquadramento, como é que é a progressão na Justiça Federal. Eu só sei que aqui ela vai ser anual, e nós já estamos propondo o ajuste na lei para que ela seja assim, conforme a preocupação que ele colocou, ou seja, todo ano tem que ter a progressão. E promoção apenas 2, do B6 para do A6 para o B1 e do B6 para o C1. Então, nós vamos passar por apenas 2 momentos de análise, de avaliação do servidor, tá? Nesse esquema que está sendo colocado. Eu prefiro assim. Eu queria dizer para a colega, porque realmente foi uma injustiça. Foi. Nesse momento, no momento que a gente vive, não dá para corrigir aquele modelo. Tá? A gente tem que esquecer aquele modelo, porque senão a gente não vai avançar. O pior é se a gente ficar pregado ali e a gente não conseguir coisa nenhuma. Isso eu acho muito pior.
Eu prefiro aproveitar uma oportunidade que está sendo dada para a gente discutir esse novo modelo, seja ele qual for, o sistema de cinco níveis ou de 6 níveis, como é aqui, que seja, mas que a gente aproveite a oportunidade e faça avançar, tá bom? Eu vou passar a palavra só aqui para os sindicatos oficiais, que por falha minha, eles iam falar depois. Desculpa. Já passou, já sigo na sequência das inscrições, tá? Quer ajuda? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu estou representando o Sindojus AM, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores, e quero agradecer a presença de todos, pois estamos aqui como entidade para somar as forças e chegarmos a um plano razoável, porque, acima de tudo, fazemos parte do quadro dos servidores do Poder Judiciário. E os nossos pleitos são poucos, porém, se resumiram em 2. A nomenclatura do oficial de justiça, que se faz justo esse pleito por sermos uma categoria diferenciada, com atribuições atípicas em relação às demais. E também estamos requerendo a GAI, porque no plano de 2008 nós perdemos o risco de vida e, como sabemos, nós desenvolvemos umas atribuições diferentes das demais categorias e que utilizamos o nosso próprio veículo e também a nossa casa como uma extensão do nosso trabalho. Agora eu quero chamar a Marieda para complementar. Gente, então, é isso aí que a Ana falou mesmo. Não sei se tem pouco, muito, eu estava no plantão, cheguei agora, mas a nossa perca maior no plano de 2008 foi o risco de vida. Como o STF tem um entendimento diferenciado e o tribunal hoje comunga com esse entendimento, a gente opinou nesse novo plano, em parceria com o tribunal, pelo GAI, que é a gratificação de atividade externa específica do oficial de justiça. E a nossa nomenclatura, porque a gente está lá em analista, nós somos oficiais de justiça avaliador, com atividade fim, que não se comunica com as demais. Hoje, o maior prejuízo da categoria é esse. Dentro da realidade do país e aquilo que a gente acha palpável, nós, em conversa com o TJ, através do doutor Todestini, acrescentamos isso. Espero que fique a contento. Qualquer colega que queira acrescentar algo ou manifestar-se, o Sindojus está aberto. Obrigada. Vamos seguir aqui. Scantberry. Não, eu levo o microfone até você. Você prefere vir até o meu microfone? Ah, ok. Pelo banner em si já diz tudo. Acontece o seguinte, eu fico feliz pelo sindicato, hoje, há mais de 3 administrações, depois 3 administrações, que vêm lutar pela causa de nós auxiliares. Porque, companheiro, realmente não precisa mais falar. O próprio Rafael falou, o doutor Samuel falou que a nossa categoria não tivemos R$1 de aumento, isso é verdade. Eu, particularmente, dia de sábado, então, eu sofro mais ainda, que é dia de salão. Aí vai a mulher, minhas 2 filhas, aí já era. Isso, brincadeiras à parte, companheiro, no meu ponto de vista aqui explanado, no meu entender, claro que a companheira ali tem razão, que nós estamos há mais de 10 anos sem R$1 de aumento no nosso salário. Por que eu digo R$1 de aumento? Porque se aumenta amanhã, que vai aumentar esse mês agora, para a gente vai aumentar igual para todos os outros cargos. Não estou nada contra os oficiais de justiça, muitos são meus amigos, conheço a maioria deles, mas que o fato é,
não só os oficiais, que os analistas tiveram um ganho real em 2008 de 86, não sei quanto por cento. E os assistentes tiveram 36, não sei o que também. Nós arredondamos para 37 para ficar mais fácil o entendimento. E o auxiliar, companheiro, pasme, que é o que vocês estão vendo. Agora, claro, não vamos chorar o leite derramado, passou, passou. E segundo a explanação que eu vi aqui, no meu ponto de vista, apesar de não resolver o nosso problema de um mês para o outro, mas a proposta do nosso amigo Rafael é a que mais vai nos contemplar daqui a 5 anos. Esse é o meu ponto de vista. E é essa proposta que eu vou discutir e vou brigar, porque espero também o apoio do sindicato. Porque o nosso pedido original, como o doutor Samuel Lindenberg falou, o coordenador geral, que hoje é nosso coordenador, era para pedir a extinção do nosso cargo, porque nós fomos injustiçados. Infelizmente, nós esbarramos numa situação que no momento não, entendeu? Não vou entrar nesse mérito. Mas quando apresentaram o nosso pedido, já foi com outra nomenclatura, entendeu? Não era o nosso pedido original. Tem companheiros que até criticou, a comissão não fez nada, a comissão fez. Tanto é que nós estamos aqui agora. Porque se a comissão não tivesse mobilizado, o sindicato não tivesse dado entrada no nosso pedido de extinção do cargo, nós não estávamos hoje discutindo melhorias não só para nós, mas para toda a categoria. E no meu entendimento, a proposta do companheiro Rafael, apesar de não conhecê-la a fundo, mas pouco que ele explanou aqui, para nós é que melhor se encaixa no momento. É isso que eu tenho a falar. Muito obrigado a todos. Lindo, lindo. Deixa eu ver aqui, Roberval, você vem até mim ou eu vou até ti? Mas como o Scante está falando, como a Maria do Cintia Jusa que está falando, a gente procura, como eu falei no começo, ajudar todo mundo a ver qual é o pleito de cada um, né? O pleito dos oficiais de justiça, que era a GAI, vamos lá, vamos brigar pela GAI. O pleito dos auxiliares, o pleito dos assistentes, dos analistas, enfim, né? Vamos procurar atender todas as reivindicações. Mas, Roberval. Opa, boa tarde, gente. Eu dei uma analisada aqui, assim, superficial, nesse plano apresentado. Tinha dado uma estudada com relação ao que o tribunal apresentou. E fazendo uma analogia, como eu sou já antigão mesmo, inclusive eu já tenho 3 cargos, plano de cargos e carreira de salário, em que eu fiquei no último nível de carreira. Antes de 94, eu sou consultor especial. Depois, em 94, participei do plano de 94, na época, salvo engano, era Marilene, Lucimar, o Lindenberg, e a minha preocupação, não de que os valores da tabela, eles não estão ruins não, e até se nós conseguirmos aprovar que ele vai ter um aumento até 2022, ou seja, daqui a 5 anos, e nós aprovarmos dessa maneira, os valores não estão ruins. Tem aquela distorção que é isso aqui. Inclusive, na gestão da desembargadora Graça, através do secretário-geral Pacífico, se lê a lei lá, ela contempla o tribunal de fazer as correções e as distorções que houve por ocasião da aprovação do plano de 2008. Bom, eu dei uma olhada aqui nessa tabela aqui, que chama-se aqui, subsunção vicemental. Primeiro vamos para um raciocínio. O plano anterior, que o que interessa é o primeiro do nível de carreira, né, de cada ensino auxiliar, assistente e analista, e o outro, o final. Né? É esses dois aí que nós temos que analisar. Se nós pegarmos
por exemplo, o de 2008, você ficava na carreira no tribunal, não é tempo de serviço de fora, é do tribunal, eram 28 anos. E como eu disse que eu sou antigão, só de tribunal eu tenho 32, eu estou com 4 anos estagnado. Eu conheço uma funcionária minha que tem 40 de tribunal, ela não está aqui, gostaria que ela tivesse vindo, mas não veio. E se for por aqui, né, nesse plano aqui, pensemos bem, são 15 anos, tá? Foi pego disseram aqui, né, pela Justiça Federal. Vamos lá. Com mais 5 anos que vai até 2022, aqui a progressão, que antes era progressão horizontal e o outro vertical, a progressão horizontal é 18 meses e a progressão vertical, 24 meses. Ou seja, 24 meses de uma letra para outra. O que está se propondo? Está se propondo agora uma progressão, que é nível, e quando passar de uma letra para outra, eles estão chamando aqui de promoção funcional. É progressão funcional e progressão e promoção. Se nós pegarmos que seja 20 anos, em 2022, você vai ficar estagnado. Vai ficar estagnado. Eu lembro que 94 era só 3 letras. Com 20 anos, 19 anos, você chegava no final. Isso aí era uma grita, porque tinha gente com 25, 28, 30 anos estagnado. Aí, 2008, pensou-se, criou mais 3 letras. Criou-se a E, F e F. Não sei se vocês lembram disso. Mas, mesmo assim, contemplou até 28 anos. Ora, a mulher é aos 30 e o homem aos 35. Não estou dizendo que os valores de tabela não estão ótimos na minha concepção, até porque já está lá que uma tabela vai até 2022, daqui a 5 anos. Eu acho que nós temos que estudar essa maneira aí melhor do enquadramento, o enquadramento, para não criar injustiças com relação ao enquadramento. Porque é a coisa que nós aprovamos uma com 3 letras, que foi 94, criou-se mais 3 e não contemplou. Teria que ter ido pelo menos até 30. A mulher quisesse ir até os 35, ela ficaria e saberia qual era o valor de final de carreira dela. Mas esse 2008 foi até 28. Aí nós estamos criando um aqui com 15. Com 15 anos, que é o que tem na Justiça Federal. O artigo 110 da Constituição, ela diz que o enquadramento, ela se dá pelo tempo de serviço e antiguidade, que alterna merecimento e antiguidade, aonde sempre foi. Esse substituição aqui, ele está enquadrando pelo valor de salário. Aí ele já cria uma distorção aqui, ó. Por exemplo, no auxiliar, no final de carreira, que ele é F3, nesse quadro aqui, ele fica em B4. Vocês concordam que quem é auxiliar judiciário tem 28 anos, está no final de carreira. Assistente que tem 28 anos, está no final de carreira. Analista, quem tem 28, está no final de carreira. Mas se pegar aqui pelo enquadramento do valor, tudo bem. Aqui não tem redução de salário. Até porque a Constituição, ela proíbe a redução de salário. Não, aqui não dá, mas olha só. Pegando aqui o auxiliar BF3, ele fica no B4. O de assistente
F3, ele fica no C2, e o analista já fica já no C4, faltando um nível para ele ficar no final de carreira. Para o assistente, ele vai ainda 3 anos, que ele fica no F3. E o auxiliar, isso eu estou falando, gente, de final de carreira, ele fica no B4, ele vai percorrer ainda mais 6 anos. Começa daqui uma distorção, vamos dizer, nessa transição aqui, que está escrito como subsunção vice-mental. Repito, gente, os valores estão ótimos. Nós só temos que estudar essa transição e esse enquadramento que seja equânime para o auxiliar, para o assistente e para o analista. Obrigado, gente. O Roberval está certo, é justamente essa que a gente está combatendo aqui, com as 2 propostas que estão sendo apresentadas. A Paloma. Boa tarde a todos os colegas. A minha dúvida... Ficar em pé? Ah, meu Deus. Eu vou bater na tecla que já foi batida aqui, gente. A questão do... Não precisa não, obrigada. A questão do enquadramento, né? Quando eu vi a primeira proposta do tribunal, eu sou analista, quero que fique claro, e vi que eles estavam enquadrando os assistentes que tinham 11 anos de casa na mesma faixa daqueles que tinham acabado de entrar, eu achei um absurdo. E eu sou analista, mas aqui nós somos todos colegas de trabalho, e nós trabalhamos para o Poder Judiciário, que tem como atividade fim a justiça. Eu achei isso injusto. Na contraproposta do sindicato, o analista que é A3, ele ia se equiparar ao analista que é A1. Eu tenho 4 anos de casa, gente. Eu sei que a maioria daqui tem bem mais. Mas com 4 anos de casa, eu não acho justo aquele analista que entrou, sei lá, agora em novembro, ser equiparada a ele, né? Eu acho que a gente não pode tentar consertar uma falha do plano do tribunal, que é em relação aos assistentes de 11 anos, cometendo um outro erro, que é tentar equiparar a analista 3 com a analista 1. Que isso, gente? Vamos fazer um plano que seja justo para todos e vamos tentar fazer o melhor que nós pudermos, não é mesmo? Não tentar costurar um defeito, tentando só fazer pequenos pontos. Vamos fazer o melhor que nós pudermos. É essa hora, eu acho que todos aqui devem falar para melhorar o plano. Esse é o meu pleito. Obrigado. Samuel, quer... Coloca lá naquela tabela de enquadramento, por gentileza, Cláudio. Naquela tabela justificativa que tem aqueles enquadramentos em colorido. Aquela justificativa, aqueles enquadramentos em colorido lá que a gente botou. Amarelo. Justificativa. Respondendo à colega que questionou, é bom ter um ponto de vista diferente. Veja só, nós tivemos uma preocupação com o meio da carreira, tá? Com o grupo do C1, que realmente era o grupo mais prejudicado. O que nós fizemos? Nós colocamos no A1 todos os que tinham até 36 meses, 0 a 3 anos, tá? 0 a 3 anos, essa pessoa voltaria para o começo da carreira, teria que permanecer mais de 17 anos para chegar ao final da carreira. Agora eu vou fazer o contraponto final. Vá lá no F3.
Aqui, a pessoa trabalhou 28 anos, já tem 28 anos de trabalho, tá? Ela já chegou aqui durante 28 anos. E para ela chegar no final da carreira que o tribunal está propondo, ela tem que trabalhar mais 2 anos. Ela já poderia estar em casa, tá? Uma mulher com 30 anos de serviço já podia estar em casa, e 55 de idade já poderia estar em casa, tá? No entanto, para dar um equilíbrio ao plano, porque ele é vantajoso financeiramente, apenas por isso, nós estamos estabelecendo mais 2 anos para quem está no final da carreira. Volta ao começo, lá no começo. A pessoa tem 4 anos, foi isso, 4 anos de serviço, tá? Com 4 anos de serviço, ela vai trabalhar 21 anos de serviço no plano. E quem já está no final vai ter que trabalhar 30. Então, a diferença no tratamento, quando nós fizemos essa distribuição que você vê, foi pensando também nas pessoas que já completaram a carreira e não vão se aposentar. Tá? Tem um outro adendo, volta na tabela do tribunal, lá a tabela que o tribunal propôs lá com a gente. Temos outra preocupação com essa, mantenha essa aí, não tem problema, pode ser essa. Nós temos uma, só amplia, isso, que eu também não enxergo direito, o Rafael não enxerga direito, aqui é um bando de cego tentando chegar no caminho. Não, lá nos valores. Nós temos uma outra preocupação. Hoje, a gente não sabe se essa reforma da Previdência que está aí vai vir ou do jeito que virá. Uma coisa eu tenho certeza, a pessoa vai ter que trabalhar pelo menos mais 2 anos, tá? E vai poder contribuir sobre 2 anos. Vai recolher 11%, se permanecer 11%, não sei se vai para 13%. 2 anos ela vai contribuir para a Amazonprev nesse valor. Digamos que ela decida hoje se aposentar, que a gente jogue ela para o final da carreira, e ela não vai ter contribuição sobre esses valores. Minha preocupação é o seguinte, pensem num homem que tem 28 anos de casa, não tem idade nem tempo para aposentar, para chegar no final da carreira, hoje ele precisa de mais 7 anos. Tá? Se essa pessoa permanecer, ele vai contribuir sobre esses valores durante 7 anos, sobre 11% sobre a base salarial dele. Passa uma reforma que diz, hoje a pessoa está assim, se a pessoa entrou antes de 98, ele aposenta com paridade, integralidade, uma série de benefícios. Se ela entrou, de algum modo, ela não estava no serviço público antes de 98. Vamos pensar. E essa pessoa, e muda a reforma e diz que ela agora acabou esse negócio de paridade, integralidade, tem que ser feito o cálculo conforme a contribuição. A gente não pode precipitar os servidores de um modo tal, de dizer, não, eu já coloco no final da carreira, né? Pode ser bom aparentemente, mas vai que muda a matemática da forma de cálculo dos benefícios previdenciários. A gente não sabe? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Fica inviável. Se fazer salto salarial no início, em análise de impacto, realmente é uma coisa que não vai adiantar. Mas eu tenho essa outra preocupação. Eu tenho uma preocupação com a fixação dos padrões de proventos no futuro. A gente não sabe como que isso vai ficar. Entendendo? Pode ser que não aconteça nada, mas e se acontecer? Sobre isso é interessante colocar. A gente tem uma faixa de idade entre os servidores aqui muito mista. Agora nós tivemos com o último concurso o ingresso de servidores mais novos, mas mesmo assim a massa dos servidores do tribunal é uma massa já com uma idade acima dos 40 anos. E colocando quanto a isso, sobre a própria parte da reforma da Previdência, pelo tempo que eu andei trabalhando na área em si, vale a pena dizer uma coisa, pelo menos para tranquilizar. Quem já tem regra de transição e direito adquirido a alguma dessas, pode ficar tranquilo. Agora, quem não tem alguma regra de transição, servidor mais novo, principalmente aqueles servidores que ingressaram depois de 2003, aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Sobre essa parte de enquadramento, colocou-se como é que era a ideia original da administração, que quem inclusive estava em C1, todo mundo voltaria para 1, que é inviável. Também colocado da forma como o sindicato aqui propôs, ainda continuaria os 18 referências. Aí eu peço só para o rapaz colocar a tabela como seria a proposta diferente. A forma de enquadramento, ela tem que estabelecer o quê? Você não pode ter nenhum tipo de prejuízo vencimental.
Mas você também não, para uma questão do plano ser possível, porque não adianta nada nós simplesmente aumentarmos o vencimento sem ele ser possível. Porque senão todos nós botaremos logo para ganhar igual ao juízo e aí daria tudo certo. Só que essa análise de ser gradual, dele ser possível, ele poderia ser dessa forma, porque onde cada referência dessa haveria uma... obrigado. Haveria uma distinção. Ali, eu voltei de novo. Como é que volta? Está aqui. Isso. Se você analisar a faixa dos analistas, eles têm uma diferença bem considerável entre uma referência e outra. E essa referência considerável, no enquadramento, ela é levada em consideração. Essa aqui é a situação atual nossa, desse ano, já com o database. Isso aqui seria um enquadramento para esse tipo com menos referências. Aqui temos 18 referências, aqui 15 referências. E dessas 15 referências, quando ela é enquadrada, a forma como é colocada ela, porque é 5% de diferença, tanto na horizontal quanto na vertical em cada uma, você vê que, de acordo com o impacto entre a distância entre uma carreira e outra, você vai ser enquadrado em uma referência a ser considerada. No caso, dos auxiliares, como a diferença entre eles é muito pequena, entre uma referência e outra, eles se aglutinam mais. A diferença dos assistentes, eles se aglutinam um pouco menos. E dos analistas, eles já têm um distanciamento maior. Por quê? Porque neles, a distância entre cada faixa dessa já é maior. Então, qual a grande diferença em relação... E qual a vantagem de colocar esse enquadramento já sendo feito em 2008? Porque se ele for feito em 2019, já com um aumento, você necessariamente vai suplantar todo o tempo de serviço daquele com quem ingressou novo. Se você já estabelece em 2018, com a diferença que se tem hoje, ele se torna possível no ano que vem você respeitar não só o vencimento melhor a essa pessoa, como tornar aqui o tempo de serviço dela seja mais adequado. Para você não fazer ela voltar, que ela já estiver próximo de uma última referência, ter que completar todo um período para chegar até o final de carreira. E também para não tornar carreiras que têm vencimentos tão diferentes, como, aqui eu deixo o exemplo, entre um analista 1 e um analista 2, que tem diferença vencimental bem considerável a ser colocada, e não tem como colocar os dois na mesma referência. Em compensação, a diferença entre os auxiliares é minúscula. Então, eles se aglutinam muito mais aqui. Então, essa é a forma colocada, que faltou eu colocar aqui a exposição, que é diferente dos outros. Aqui eles se aglutinam muito menos e o impacto no decorrer dos anos, aí sim, por causa da diferença nominal fixa, todos eles vão ganhando e vão ganhando juntos. Aquele que ganhar R$1.000 de atualização no ano, todos vão ganhar R$1.000 de atualização naquele ano, porque o preço da sacola de feijão é igual para todo mundo. Então, falta só. Exatamente. Para se aplicar. Por isso que nesse ano, se você vê a diferença de atualização entre eles, praticamente não há diferença nenhuma do que já se paga hoje. Ele começaria esse ano com impacto mínimo. Esse impacto mínimo é exatamente para ele começar, para vocês começarmos a fazer esse enquadramento. E todos os ganhos dele são graduais. Não é um impacto inicial de 1.200 a mais, ou de 3.000 a mais. Ele começa da forma praticamente como está e progride a partir do ano que vem. Que, aliás, é como os outros dois planos fariam. Eles começariam a partir de 2019. Esse começaria a partir de 2018, porque nesse já seria enquadramento. Bom, falta só a Jussara. Jussara é a última inscrita. Depois da Jussara, nós vamos propor uma votação para decidir o que a categoria quer, tá? Uma proposta ou outra. Boa tarde. A minha questão é justamente com relação a essa tabela, Rafael. Eu sou assistente, tá? E a minha pergunta é no seguinte sentido. Eu acho que a frustração da maioria das pessoas, principalmente dos auxiliares e dos assistentes, é o fato de a gente olhar essa tabela de subsunção vencimental, né, que vai fazer a nossa transição, da gente não ver o nosso tempo de serviço levado em consideração, entendeu? Então, assim, eu não sei se é uma coisa absurda, mas seria possível o reenquadramento utilizando os critérios do sindicato na tua tabela?
entendeu? Algo nesse sentido, porque seria uma coisa que agradaria, né, os auxiliares, no sentido de que eles teriam um aumento maior do que os assistentes, do que os analistas, e talvez atendesse a mais situações do que única e simplesmente fazer o enquadramento levando em consideração só o valor, que não teria assim, aumento real, principalmente para os auxiliares. Bom, eu vou explicar isso exatamente fazendo um mix de uma coisa com a outra. Se nós fizermos a análise da forma como está hoje, e fizer simplesmente utilizar o tempo de serviço para somente subir dessa forma, eu tenho que rememorar uma coisa que o Samuel falou. O Supremo Tribunal Federal considerou que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, mas calma, eu não sou o Satanás aqui, vou explicar isso de uma forma melhor. Se o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, significa que ele pode trabalhar o seu regime jurídico da forma que melhor lhe atenda. Então, do que adiantaria nós colocarmos hoje um servidor, por exemplo, que tivesse mais tempo de serviço com outro, para uma referência muito maior, onde ele teria saltos salariais? Não interessa o servidor ter salto salarial. O importa é ele não ter um prejuízo e o plano ficar melhor para ele, a curto, a médio e a longo prazo. Então, se nós estabelecemos, simplesmente por causa de uma diferença de tempo de serviço, além do enquadramento que ele está, sem prejuízo, que já considerou esse tempo de serviço, um acréscimo ainda superior a isso, ele vai ter salto salarial e aí não vai ter orçamento que aguente. Então, a ideia é mudar a forma como é trabalhado o plano, mudar a forma como é atualizada a carreira. E aí, sim, vamos caminhar todos juntos. Se nós vamos beneficiar gregos e troianos com vencimento, com aquele tem 10 anos a mais do que o outro, 5 anos a mais, mas eu não vou ter o mesmo prejuízo, mas eu quero ter essa diferenciação, a gente vai começar a diferenciar em cada um de nós aqui. E nessa diferença de cada um de nós, isso não vai levar a nada. Por 2 pontos. Não se discute mais a ausência de prejuízo, porque a cada ano, no ano seguinte, o auxiliar desses teria um maior aumento de qualquer referência. Porque quando o analista aumentasse, exatamente a mesma referência nominal seria o que ele aumentaria. Então, ele já suplantaria essa questão de, eu estou recebendo, a minha atualização é menor do que o outro. Não, a atualização dele proporcionalmente é muito maior. Vai ser muito maior. Então, não tem como estabelecer esses mesmos critérios. Se a gente for botar a questão do tempo de serviço depois ainda do enquadramento, ou seja, a pessoa já não teve prejuízo, e ali vai ter para um ganho, aí o impacto financeiro vai ser enorme. Então, o interessante enquadra para ninguém ter prejuízo, utilizando o tempo de serviço, e aí ele segue um critério próprio, ano a ano na sua progressão. Alô, oi. Oi. Oi, boa tarde, senhores. Meu nome é Elisângela, eu sou secretária-geral hoje no Citijan. O que eu gostaria que, daqui a pouco, o doutor Todeschini vai estar colocando aí para análise de vocês, mas eu gostaria que vocês levassem em consideração um ponto específico. Todos nós temos bastante tempo aqui dentro do tribunal. A gente sabe como as coisas funcionam aqui dentro do tribunal. E nem sempre é favorável ao servidor. Então, nós temos que observar isso aí. A antiguidade, ela tem que ser levada em consideração, sim, no plano. A gente procurou diminuir aqui essas distorções. Mas qual é a garantia que nós temos que esse plano de 5 anos vai ser posto em prática nas próximas gestões? Hoje, existe essa possibilidade de ser posto em prática no ano que vem, em 2019. E depois de 2019? Qual é a garantia que nós temos? Quem é que garante aqui que as próximas gestões vai realmente cumprir isso aqui? Então, nós temos que pensar nisso. Vejam, analisem e procurem ver o que é melhor para todos nós. Porque isso não é um plano só para auxiliar, só para analista ou só para assistente. É para todos os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, capital e interior. Vai afetar a vida de todos. Obrigada, tá? Então, gente, eu fico muito feliz de ver que, como vocês podem ver, todo mundo aqui quer ajudar, né? Nenhuma proposta está aqui para prejudicar, pelo contrário, são 2 propostas que visam evitar qualquer prejuízo para a gente. Parabéns pela união aqui, legal, todo mundo discutiu, fico feliz de ver isso. Tá? Vamos colher por amostragem, só que daí para não ficar aqui em cima sozinho, eu queria convidar o Rafael, o Lindenberg já está aqui, Marieda, me ajuda? Samuel, só para olhar aqui e me ajudar.
né? Aqui não tem vencedor ou perdedor, né? Aqui o importante é a gente decidir democraticamente aquilo que vocês consideram que vai ser a melhor proposta para todos nós. Então, vamos começar pela proposta A, que foi a proposta apresentada pelo Samuel. Todos a favor, por favor, levantem a mão e permaneçam como estão. Proposta A, que é a proposta do Samuel, que o Samuel apresentou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48. 48 pessoas a favor. 48. Então, proposta B, que é a proposta apresentada pelo Rafael Almeida. Por favor, todos que estiverem a favor dessa proposta B, levantem a mão. Não, agora é a proposta do Dr. Rafael. A proposta apresentada pelo Rafael, levantem a mão e permaneçam como estão para a gente computar, por favor. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, espera lá, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. Já passou, 50. Já passou. Olha, já passou. A proposta do Rafael foi vencedora. Tá? Mas isso não exclui a participação do Cintijan, Cintiojus, não é por aí. Nós aceitamos democraticamente a decisão. E nós, evidentemente que nós nos colocamos à disposição do Rafael para apresentarmos aquilo que nós entendemos que seja ainda contributivo para o melhoramento do plano de cargos e de salário, tá? Então, não se esqueçam que o que aconteceu aqui é responsabilidade de todos nós. Doravante, se aprovado o plano, nós não vamos incriminar a ninguém. Foi a vontade da maioria. A maioria escolheu e, portanto, está decidido, nós não temos nada contra, tá? Doutor Todeschini, as considerações aí que você queira fazer. De doutor, né? Pessoal, poxa, mais uma vez, parabéns, eu fico emocionado com a união que vocês demonstraram hoje. Eu queria aproveitar essa oportunidade, se me derem só mais um minutinho, todo mundo quer ir para casa. Tá para acabar praticamente a nossa gestão. Eu espero que nesses pouco mais de 3 meses que faltam, só um minuto, rapidinho. Nesses poucos mais de 3 meses que faltam, 3 meses e meio, mais ou menos, a gente consiga fechar com chave de ouro. Eu falo com chave de ouro porque, graças a Deus, eu acredito que a gente conseguiu fazer bastante coisa. Quem dera desse para fazer mais ainda, principalmente no período de grande crise que a gente passou, aprovando esse nosso plano. Eu acho que vai ser, vou levar o presidente e vou dizer, olha, isso aí vai ser a chave de ouro da sua gestão, sem sombra de dúvida. Tá? E eu também queria aproveitar a oportunidade que eu estou aqui diante da minha classe, de agradecer pelos vários apoios que eu tive de muita gente durante a secretaria. Pessoal, não é fácil. Eu não desejo esse cargo para ninguém, nem para mim. Recusei até para continuar, eu realmente não é fácil. Isso aí acabou com a minha saúde, acabou com a minha vida pessoal, é terrível. Mas, enfim, é o que acontece quando a gente busca fazer a diferença.
Então, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: se errei, peço desculpas, mas se errei foi tentando acertar. Tá? Não foi com nenhuma intenção de atingir, prejudicar, pelo contrário, foi tentando acertar. Tá? Espero que eu tenha feito muitos amigos e nenhum inimigo. Tá? E sorriam, um dia sem sorriso é um dia perdido. Abração. Obrigado. Tá bom. Eu esqueci.